Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos aprender o princípio multiplicativo, que faz parte da análise combinatória. Lembra da escola lá? Permutação, arranjo, combinação? Por aí. Hoje nós vamos começar com este princípio, tá? Que é o princípio multiplicativo. O que é isso? Na verdade, ele não é fórmula, é uma ferramenta que te ajuda a resolver vários problemas de contagem. Quais problemas? Que tipo de problemas? Vamos ver com exemplos. Primeiro exemplo, você vai no restaurante, você tem 4 pratos quentes lá, né, que é o frango, o peixe, a carne e o salsichão, 2 saladas, verde e russa, e 3 sobremesas, pode ser sorvete, Romeu e Julieta ou as frutas. De quantas maneiras diferentes, um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa, ou seja, ele só vai poder escolher um dos pratos quentes, apenas uma das 2 saladas ou uma das 3 sobremesas. Para isso, a gente vai fazer a árvore de possibilidades, ou grafo. Então, os 2 nomezinhos, tá? O que é isso? A gente vai montar um esqueminha que representa todas as possibilidades, todas as combinações, esse com esse com esse, ou esse com esse com esse, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o frango com uma salada verde e com sorvete. Ou eu posso pegar, por exemplo, peixe com a salada russa e a fruta. Ou peixe, a salada verde e o Romeu e Julieta. Ou a carne, assim, você vai montando. Se você for contar todas as possibilidades, você vai ter frango, verde, sorvete, 1. Frango, verde, Romeu e Julieta, 2. Frango, verde e fruta, 3. Você vai ter um total de 24 possibilidades. Só que tem uma outra fórmula de fazer, uma outra forma, que é pelo princípio multiplicativo. O que é isso? Pensa comigo, você não tem 4 pratos? Cada prato você não vai poder pegar 2 vezes? Quer dizer, cada prato você não vai ter 2 opções de escolha de saladas? Então, para cada um prato que você escolhe, você tem 2 opções de salada. Ou seja, para cada prato você tem 2 opções de salada. Então, repara que cada prato se repete 2 vezes. Então, o frango ele vai repetir 2 vezes, para verde e para russa. O peixe se repete 2 vezes, para verde e para russa. Ou seja, eu tenho 2 de um, mais 2 do outro, mais 2 do outro, mais 2 do outro. Ou seja, esse 2, 4 vezes. Então, 4 vezes 2, 8. E cada uma dessas 8 possibilidades se repetem 3 vezes. Por exemplo, o frango verde, o frango com verde, você pode ter 3 possibilidades. O frango com a russa, você pode ter 3 possibilidades. O peixe com a verde, você pode ter 3 de sobremesa. Ou seja, você tem esses 8 que vão se repetir 3 vezes. Então, você só faz 4 vezes 2 vezes 3, que vão dar 24 maneiras. Por isso, princípio multiplicativo, uma multiplicação, certo? Então, vamos ver um outro exemplo. Você vai lançar uma moeda 3 vezes. O que pode... 3 vezes, vai lançar uma, vai lançar outra. Então, você tem que dar o espaço amostral. Primeiro, vamos fazer a árvore de possibilidades. Como as 2 letras começam com C, cara, coroa, como as 2 palavras começam com a letra C, cara com C e coroa com C, falei cara com K e coroa com C, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, primeiro lançamento, pode sair cara ou coroa. Depois, cara ou coroa de novo, certo? Então, o que pode acontecer? Se joga uma vez, pode sair cara, depois cara de novo, depois cara. Tá aqui, cara, cara, cara. Ou cara, cara, coroa, cara, cara, coroa. Ou cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara. E assim você vai montando todas as possibilidades. Ao todo você vai ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é o espaço amostral? É o conjunto desse total de possibilidades, de todos os resultados possíveis. Então, quantos elementos você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O espaço amostral ele é um conjunto, tá? Ele sendo um conjunto, a gente tem que colocar entre chaves. É o conjunto do espaço amostral, 8 elementos. Poderia fazer de outra forma? Sim. Pensa comigo. Primeira possibilidade. Primeiro lançamento, você tem 2 possibilidades, cara ou coroa. Depois, para cada uma, você tem 2. Quer dizer, vai se repetir 2 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. Depois, para cada uma, você vai repetir 2 vezes de novo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Se eu tivesse feito 4 lançamentos, seria 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2, 4, 8, 16. Certo? Então, poderia ter feito assim. B. Qual a probabilidade de dar as 3 faces iguais? Então, você tem tudo
coroa, tudo cara ou tudo coroa. Então, você tem duas possibilidades de um total de 8, simplificando 1/4. 1 dividido por 4 e 2 dividido por 8 é o mesmo resultado, pois são frações equivalentes. Vai dar 0,25, que é 25%. C, a probabilidade de sair apenas uma cara. Quantos daqui só tem uma cara? Aqui, ó, uma cara só aqui, uma cara só aqui, uma cara só aqui. Então, você tem 3 de 8, certo? Vamos ver de placa. Você tem uma placa de automóvel. Antes, tinha 2 letras e 4 algarismos. Depois passou a ter 3 letras e 4 algarismos. Quantas placas eu consigo fazer? Primeira coisa, quantas letras tem o alfabeto, incluindo o K, o Y e o W? 26. Então, eu tenho 26 possibilidades para escolher a primeira letra. Eu posso repetir letras iguais? Pode. Pode ter a placa WW, KK. Não falou que não pode. E outras 26 possibilidades. Então, vai ficando assim, ó. Letra e letra. Então, você tem 26 possibilidades para essa letra e 26 possibilidades para essa. Números. Algarismos, né? Então, você tem quantos algarismos? Não são 9, ó. Você tem o algarismo 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Você tem 10 algarismos diferentes. Então, eles podem se repetir. Pode ter o número 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Então, 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades, multiplica tudo. Se fosse 3 letras, era a mesma coisa, só que teria 26 da primeira, 26 da segunda letra, 26 da terceira. Depois 10 dos algarismos, 10, 10, 10. Que dá isso daqui. Essa é a quantidade de placas diferentes. Quantas placas você tem a mais que as outras? Só você subtrair, você vai ver que vai dar 169 milhões de placas diferentes. A mais do que a outra. Vamos falar de algarismos. Eu quero saber quantos números diferentes eu consigo formar com 3 algarismos distintos. Essa palavra distinto é muito importante. Distinto significa que os números não podem se repetir. Por exemplo, se eu formar o número 123, os algarismos são distintos, o 1, o 2 e o 3. Porém, eu não posso formar o número 122, porque eu tenho 2 algarismos repetidos, o 2 e o 2, e aqui é distinto. Como que eu faço? Se o meu número tem 3 algarismos, você vai ter centenas, dezenas e unidades. Quantas possibilidades eu tenho, quantos algarismos, quantas possibilidades de algarismos eu posso escolher para colocar aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Só que agora aqui, se eu pudesse repetir os números, também os algarismos, aqui também seria 5. Mas eu não posso, são distintos. Então, quando eu colocar um algarismo aqui, só vai me sobrar quantas possibilidades para escolher o outro aqui? 4, porque eu já usei um. E aqui é a mesma coisa. Se eu já usei um aqui, vai sobrar 3. 60. 60 números diferentes de 3 algarismos com esses algarismos aqui. Agora eu quero a mesma coisa. Quantos números de 3 algarismos distintos, só que agora esse número tem que ser par. Como que você sabe se o número é par ou ímpar? Olhando o último algarismo. Se ele for par, o número é par. Se ele for ímpar, o número é ímpar. Certo? Então, olha aqui. Então, eu tenho uma condição. Eu vou começar por ela, olhando aqui o último algarismo. Quantas possibilidades eu posso escolher para colocar aqui dos algarismos, para que esse número fique par? Só 3. O 2, o 4 e o 6. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Agora, eu posso fazer normal. Quantas possibilidades? Aqui pode ser qualquer algarismo, desde que eu não repita o que eu usei aqui. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos, e já vou usar um aqui, só me resta 6. E eu vou usar um aqui, me resta 5 algarismos, certo? Então, quando ele te dá uma condição, começa aqui pelo último algarismo, o das unidades, que é mais fácil. Certo? Tá ali. Beleza? É isso aí. Obrigado e tchau.